ou você dá o dízimo, ou você paga uma dívida sua que está vencendo naquele determinado dia. Porque se você não pagar, seu nome vai para o pau. Que situação é a sua? Que prioridade você daria? Você daria o dízimo ou pagaria sua dívida? Ah, mas aí vê a palavra, prioriza Deus, porque Deus não vai deixar de priorizar você. Hã? Então não é sobre Ele explicou Deus como Você me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para Ele pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Santo, santo, santo é teu nome, Senhor. Te rendemos graça nessa manhã maravilhosa, denominada sexta-feira, dia 21. Obrigada, meu Deus, porque logo, logo vai terminar este mês. Tu tem cuidado de nós nessa decorrer de ano, Senhor, como tu providenciou tantas coisas para nós. A gente planeja, mas quem maneja é tu, Senhor. Ó Deus eterno, nessa hora, Senhor, estamos dando graça por esse momento que é santo, Pai. Que vamos ler a tua palavra, que vamos render graça ao teu nome nesta manhã, que vamos aprender de ti, Pai. Deus, te louvo e te bendigo pela vida do Fábio, do seu Mário, da Tamires, da Ruth, todos os componentes desse devocional. Em nome de Jesus, já profetizando a bênção, Senhor, sobre cada membro, Pai. Que nos dê sabedoria divina, Senhor, para saber interpretar a tua palavra. E o que nós aprendemos, nós venhamos passar para todos quanto se achegue até a nós. E aquele que está do outro lado da telinha possa contemplar que tu és Deus e tu és soberano, Senhor. Nessa hora, coloco, Pai, já está colocado, Senhor, na tua presença aquela mulher, com aquelas 3 crianças que está passando porque está passando. Sinto como se fosse eu uma mãe no lugar dela. E Deus, eu sei, Senhor, que tu és o Deus que cuida, que zela. E tu és o Deus que já viu tudo, Senhor. E tudo está nas tuas mãos. Te louvo e te agradeço por cada um que contribuiu, Senhor. Aqueles que não contribuíram, tu sabe, Pai, as condições. Mas pelo pouco, tu sempre colocará o muito, Pai. Eu te louvo e te bendigo, Senhor. Estou aqui, não porque eu sou boazinha, pois mérito nenhum eu tenho. Estou aqui porque a honra e a glória é tua, Senhor. E eu te agradeço. Senhor, tu de um nada, tu faz um tudo. E de um tudo, tu também faz um nada. Deus eterno, aquela bênção que eu recebi ontem. Eu sei, Senhor amado, que tu mostra para nós que nós não devemos só ser abençoados, mas também devemos abençoar. E em nome de Jesus, eu bendigo o teu nome, agora e para sempre, longe de exaltação pessoal, mas que teu nome, Senhor, seja glorificado e exaltado agora e para sempre. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Gênesis capítulo 27. E aconteceu que, como Isaac envelheceu, e os seus olhos se escureceram, de maneira que não podia ver, chamou a Esaú, seu filho mais velho, e disse-lhe: Meu filho. E ele lhe disse: Eis-me aqui. E ele disse: Eis que já agora estou velho, e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma tuas armas, e a tua aljava, e o teu arco, e sai ao campo, e apanha para mim alguma caça, e faz-me um guisado saboroso, como eu gosto, e traze-mo para que eu o coma, para que minha alma te abençoe antes que morra. E Rebeca escutou quando Isaque falava ao seu filho, Esaú. E foi-se Esaú ao campo para apanhar a caça que havia de trazer. Então falou Rebeca a Jacó, seu filho, dizendo: Eis que tenho ouvido
a teu pai, que falava com Esaú, teu irmão, dizendo: Traze-me caça e faz-me um guisado saboroso, para que eu coma e te abençoe diante da face do Senhor, antes da minha morte. Agora, pois, filho meu, ouve minha voz naquilo que eu te mando. Vai agora ao rebanho e traz-me de lá 2 bons cabritos das cabras, e eu farei deles um guisado saboroso para teu pai, como ele gosta. E levá-lo-ás a teu pai, para que eu coma, para que te abençoe antes da sua morte. Então disse Jacó a Rebeca, sua mãe: Eis que Esaú, meu irmão, é varão, cabeludo, e eu sou varão liso. Porventura me apalpará meu pai, e serei em seus olhos enganador? Assim trarei eu sobre mim maldição e não bênção. E disse-lhe sua mãe: Meu filho, sobre mim seja a tua maldição. Somente obedece à minha voz e vai e traz-nos. E foi, e tomou-os, e trouxe-os em sua mãe. E a sua mãe fez um guisado saboroso, como seu pai gostava. Depois tomou Rebeca os vestidos de gala de Esaú, seu filho mais velho, que tinha consigo em casa, e vestiu a José, a Jacó, seu filho menor. E com as peles dos cabritos, das cabras, cobriu as suas mãos e a lisura do seu pescoço. E deu o guisado saboroso e o pão que tinha preparado na mão de Jacó, seu filho. Jacó foi a seu pai e disse: Meu pai. Ele respondeu: Fale quem é você, meu filho. Jacó respondeu a seu pai: Sou Esaú, seu filho primogênito. Fiz o que o Senhor ordenou. Levante-se, por favor, sente-se e coma da minha caça, para que depois o Senhor me abençoe. Isaque perguntou a seu filho: Como foi que você conseguiu achar a caça tão depressa, meu filho? Ele respondeu: Porque o Senhor, seu Deus, a mandou ao meu encontro. Então Isaque disse a Jacó: Chegue mais perto para que eu apalpe, meu filho, e veja se você é meu filho, se você é meu filho Esaú ou não. Jacó se aproximou de Isaque, seu pai, que o apalpou e disse: A voz é de Jacó, mas as mãos são de Esaú. E o não o reconheceu, porque as mãos realmente estavam peludas, como as de seu irmão Esaú. E o abençoou. Então perguntou: Você é mesmo meu filho Esaú? Ele respondeu: Eu sou. Então disse: Traga isso para perto de mim, para que eu coma da caça de meu filho e o abençoe. Jacó a levou até o pai e comeu. Trouxe-lhe também vinho e ele bebeu. Então Isaque, seu pai, lhe disse: Venha cá e me dê um beijo, meu filho. Ele se aproximou e o beijou. Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele e abençoou e lhe disse: Eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor abençoou. Deus lhe dê do orvalho do seu e da exuberância da terra, e fartura de trigo e de vinho, que provas serve você às nações e reverenciem. Que você seja senhor de meus irmãos
e os filhos de sua mãe se curvem diante de vocês. Maldito seja quem o amaldiçoar e bendito quem abençoar. Mal acabara Isaac de abençoar a Jacó, tendo este saído da presença de Isaac, seu pai, chega Esaú, seu irmão, da sua caçada, e fez também ele uma comida saborosa. A trouxe a seu pai, e lhe disse: Levanta-te, meu pai, e come da caça de teu filho, para que me abençoes. Perguntei-lhe a Isaac, seu pai: Quem és tu? Sou Esaú, teu filho, o teu primogênito. Respondeu. Então estremeceu Isaac de violenta comoção e disse: Quem é, pois, aquele que apanhou a caça e me trouxe? Eu comi de tudo antes que viesses, e o abençoei, e ele será abençoado. Como ouvisse Esaú tais palavras de seu pai, bradou com profundo amargor e lhe disse: Abençoa-me também a mim, meu pai. Respondeu-lhe o pai: Veio teu irmão astuciosamente e tomou a tua bênção. Disse Esaú: Não é com razão que se chama ele Jacó? Pois já duas vezes me enganou. Tirou-me o direito de primogenitura e agora usurpa a benção que era minha. Disse ainda: Não reservaste, pois, benção nenhuma para mim? Então respondeu Isaque a Esaú: Eis que o constituí em teu senhor, e todos os seus irmãos lhe dei por servos. De trigo e de mosto o apercebi, que será dado fazer-te agora, meu filho. Disse Esaú ao seu pai: Acaso tens uma única benção, meu pai? Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantando Esaú a voz, chorou. Então lhe respondeu Isaque, seu pai: Longe dos lugares férteis da terra será a sua habitação, e sem orvalho que cai do alto. Viverás da tua espada, e servirás a teu irmão. Quando, porém, te libertares, sacudirás o seu jugo da tua cerviz. Passou Esaú a odiar Jacó por causa da benção com que o seu pai o tinha abençoado, e disse consigo: Vem próximos os dias de luto por meu pai, então matarei a Jacó, meu irmão. Chegaram aos ouvidos de Rebeca estas palavras de Esaú, seu filho mais velho. Ela, pois, mandou chamar a Jacó, seu filho mais moço, e lhe disse: Eis que Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito, resolvendo matar-te. Agora, pois, meu filho, ouve o que te digo. Retira-te para a casa de Labão, meu irmão, em Harã. Fica com ele alguns dias até que passe o furor de teu irmão, excesse o seu rancor contra ti, e se esqueça do que ele fizeste. Então providenciarei e te farei regressar de lá, porque hei de eu perder os meus dois filhos num só dia? Disse Rebeca a Isaque: Aborrecida estou da minha vida por causa das filhas de Et. Se Jacó tomar esposa dentre as filhas de Et, tais como estas, as filhas desta terra, de que me servirá a vida? Você vê como é que é, né? As coisas acontecem na vida das pessoas. Enganou o pai. Mas aí a gente pode perceber que a mãe teve uma grande parcela disso aí, viu? Uma grande parcela, porque ela planejou tudo isso. Ele nem, Jacó mesmo, ele não estava, não era a intenção dele, ele não foi a mãe que planejou tudo isso. Por que ela fez isso? Só Deus sabe, né? Ela pagou um preço também muito alto, nunca mais viu o filho em vida. Situação complicada. Ela forjou direitinho as coisas, forjou, preparou tudo, fez o guisado, colocou a roupa do irmão no filho,
e foi lá, e fez o filho ir lá e receber a bênção do pai. E a bênção era uma coisa tão responsável, a tal ponto que, uma vez dada a determinada pessoa, não poderia ser mais tirada. E uma vez que Jacó foi abençoado por Isaac, não podia mais voltar atrás e abençoar Esaú também. Sabe eu não, sabe Deus por quê. São coisas que fica aqui para nossa reflexão, né? A gente não tem esses costumes hoje em dia, né? Os pais oram pelos filhos, mas não tem esse costume de chamar um filho de lado e falar: filho, eu vou te abençoar, você vai ser o, né, o melhor entre os outros, você vai assumir. Nós não temos esse costume, mas antes tinha, né? Esse costume. Até hoje deve ter entre os judeus, mas nós não temos esse costume. Mas pode-se refletir a respeito disso, né? Eu geralmente oro por todos os meus filhos, não faço exceção em nenhum deles. Agora, toda a família, eu vejo assim que a gente percebe, né, que sempre tem um filho que chama mais atenção que o outro, que se apega mais ao pai ou à mãe do que o outro. E muitas vezes essas coisas trazem consequências, como no caso aqui de Sara, de Sara não, de Rebeca, né? Ela era mais apegada a Jacó, enquanto que Isaac era mais chegado a Esaú, porque era caçador, menino valente. Mas Deus acho que tinha um propósito com Jacó. Tinha, não teve, né? Porque tanto é que Jacó se tornou um escolhido de Deus. Já o irmão dele era mais afoito, se envolvia com todo tipo de mulher, era um cidadão assim dado a fazer as coisas de qualquer jeito, ele não tinha prioridades, ele era muito devoluto. Já Jacó era mais prioritário, pensava mais, raciocinava mais, mas ele pagou um preço alto também por isso, né? Meu Deus do céu. As coisas que a gente faz nessa vida, amados, todas têm consequência. Deus pode até nos perdoar quando nós nos arrependemos, pedimos perdão, mas a consequência não tem como não acontecer, né? É uma coisa assim, é aquilo que você planta. Você plantou, vai nascer, vai crescer, vai dar fruto, você vai colher. Não tem como você sair dessa situação. Aquilo que você planta, você colhe. Então, meus amados, a gente vê toda a Bíblia, toda a história de todos os protagonistas, as situações que viveram, né, e que vivem, é para todos. Não faz exceção de pessoas. Nós vemos aqui que Jacó saiu daí, foi para a casa do tio,
e lá ele também foi enganado. E ele teve 12 filhos e teve uma filha também. E a história é longa, nós vamos aqui para diante, a gente vai ver a história dele. E a história do reencontro dele com o irmão dele, que eu acho uma coisa assim fascinante, entendeu? Eu já preguei várias vezes sobre a história do reencontro de Jacó com seu irmão Esaú. É uma coisa assim fascinante mesmo, para a gente refletir, porque a vida ela tem um preço a ser pago, ela tem um preço a ser pago. Mas Jesus falou, amados, para nós, ó, amai, amai os vossos irmãos como eu vos amei. Para que te vá bem na terra, nós temos que amar o próximo. Daremos testemunho de Jesus aos nossos irmãos, amando uns aos outros, como ele nos amou. Tirando toda a raiva, todo o ressentimento, todo o ódio, perdoando a todo instante, a todo momento. Porque a falta de perdão, amados, leva a gente a pagar um preço muito alto pelas coisas. Não podia aqui Esaú perdoar o irmão, entrar num acordo, conversar. Não. Preferiu tentar até tirar a sua vida por causa disso. Não é fácil, não. Eu abro a oportunidade para vocês comentar alguma coisa também. A gente vê aqui que a atitude de Rebeca, né? Ela vem de encontro com aquilo que a gente leu lá em capítulo 25, né? Que fala aqui, ó, duas nações há no seu ventre, dois povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá ao mais novo. E engraçado, né? Porque aqui na frente, Rebeca ouve ali Isaac conversando com Esaú, e ela tenta interferir, né, nesse processo, né? Para que a palavra de Deus ali fosse cumprida, né? É, mas ela quebrou alguns princípios, né? Importantíssimos, né? E usou da mentira para poder fazer com que o Jacó recebesse a bênção, né? E como o senhor comentou aí, foi o que ela pagou, né? Foram 20 anos sem ver o filho, né? Aliás, ela nunca mais voltou a ver o filho, né? E Jacó também pagou, né? Porque Jacó também tendo errado ali, depois a gente vai ver mais pra frente, ele passa por muitos sofrimentos, né? Muitas enganações, né? Ele sofreu bastante, né? Em função disso daqui. E foi interessante também, aqui na hora que Isaac vai abençoar Jacó, ele fala, né, que aqueles que o amaldiçoarem, né, maldito seja o que te amaldiçoar, e abençoado o que te abençoar. E logo em sequência, o irmão dele amaldiçoa ele, né? E Esaú fica irado, né? No coração dele. Imagina a confusão que não trouxe para dentro da família, né? Dentro de casa, né? Realmente eles foram divididos, né? Mas lá na frente a gente sabe que depois a história como vai ser, né? E aqui no final, no último versículo, bom, tem toda essa trama aqui, né? De pegar os carneirinhos, né? Colocar em Jacó ali, enganar Isaac, né? Imagina, né? Que história muito louca, né? E aí, aqui no final, aqui, ó, Isaac fala para Esaú, né? As palavras fortes aqui, né? Porque Esaú fica pedindo, né? Para alguma bênção, né?
E aí Isaac, né, o pai, como já tinha abençoado Jacó, ele vem e fala aqui, ó, né? Então lhe respondeu, né, aqui o Esaú falando, abençoa-me também a mim, eu, meu pai, né? E levantando Esaú, a voz chorou, né? Então lhe respondeu Isaque, seu pai, longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação. Olha isso. E sem orvalho que cai do alto. Viverás da tua espada e servirás a teu irmão. Quando, porém, te libertares, sacudirás o seu jugo da tua cerviz. Que forte, né? E aqui no final, quando Jacó foge, Rebeca vem no final, ela fala, né, aborrecida, né, como que ela fala aqui, ó, aqui, ó, cesse o seu rancor contra ti, né, e se esqueça do que lhe fizeste. Então, providencie aí, se te farei regressar a lá, né? Ela, no último versículo aqui, ela fala, no 45, porque hei de perder os meus dois filhos um dia só, né, porque se Esaú matasse Jacó, né, Jacó morreria, né, e Esaú também, né, por ter matado alguém, né, ele também morreria, né? Então ela perderia os dois filhos, né? Destruiria a família, né? E aí disse Rebeca, depois ela fala aqui, né, a Isaac, olha, assim, meio que fora do contexto, né? Aborrecida estou da minha vida por causa das filhas de Et. Se Jacó tomar esposa dentre as filhas de Et, tais como estas, as filhas desta terra, de quem me servirá a vida? As filhas de Et são as mesmas filhas lá que Esaú, né, pegou também aqui, ó, se a gente for ver o 26, Ele tendo se envolveu com Esaú, elas. é, aqui no 26, Esaú também, né, tomou duas esposos ali, né, dos heteus ali. Isso aí eram das Isso. terras de Cananéia, né? Era ali É. tinha muitos pecados ali, Mas né, orgias e tudo mais, né? a gente percebe que ela mesma pediu para ela. Ela fala aqui no 13, ó, e diz sua mãe: meu filho, sobre mim seja a tua maldição. Somente obedece a minha voz e vai e traze-nos. Quer dizer, Jacó não queria fazer isso, porque ele falou que não seria bênção para ele. Mas ela insistiu que seja que fosse sobre ela. Ela até fala que seja sobre mim a maldição. Somente obedece a minha voz. Quer dizer, ela puxou para ela. Ela pediu para ela. Ela assumiu o que ela estava fazendo de errado. E exatamente ela pagou o preço por isso, né? Porque ela sabia exatamente o que estava fazendo. Sabia exatamente o que estava fazendo. São coisas que não cabe a mim nem a nós julgarmos, sabe, amados? A gente fica assim, vendo que são tantos os erros na vida do ser humano, né? Tudo por causa do pecado, né? E a gente vai aprendendo aqui, a gente vai vendo lá no, durante o, o processo, durante todas as leituras que nós vimos, até chegar no Novo Testamento, a gente vê que Jesus Cristo, ele mesmo falou que ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Porque toda a humanidade estava perdida, tudo perdido. Mas o amor de Deus era tão grande por nós que ele deu a sua vida por amor de nós, entregou seu filho, entregou seu filho. E Jesus Cristo aqui na terra, ele andou com um monte de ele andou com um monte de gente errada. Nossa, eram os que se aproximavam dele, era prostituta, era aquele olha, eu vou te falar, viu, meu? Tanta gente. O ladrão da cruz foi salvo na última hora ali, porque Deus, ele é misericordioso. Ele sabe que no ser humano não habita bem algum, né? O próprio Paulo falou que o bem que ele quer fazer, ele não faz, mas o mal que ele não quer, ele se faz. Então, nós somos
Olha, se não é a misericórdia de Deus por nós, viu? A gente não consegue, por mais que você queira, você não consegue, sabe? Não consegue. Hoje mesmo, eu estou entre a cruz e a espada. Ai, meu Deus do céu. A gente vive momentos assim na vida da gente que eu falo, meu Deus do céu, e agora? O que faço? Mas aí eu recebo uma mensagem logo cedo. Priorize Deus na sua vida. Priorize Deus na sua vida, porque se você priorizar Deus, Deus não vai deixar você em segundo plano. Mas e aí? Em determinadas situações, o que fazer? Ah, se eu puder, olha, e- eu tenho tantos anos de evangelho, ainda é pouco, eu preciso mais, porque tem coisas que a gente fica entre a cruz e a espada, mesmo sendo conhecedor da palavra. Tem situações que deixam você numa, sabe? Mas se Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, cadê a sua fé? Cadê a sua fé? Hã? Eu vou dar um exemplozinho aqui. Você tem uma determinada quantia, esse é o poder. E você tem que fazer duas coisas. E você só tem uma. Ou você dá o dízimo, ou você paga uma dívida sua que está vencendo naquele determinado dia. Porque se você não pagar, seu nome vai para o pau. Que situação é a sua? Que prioridade você daria? Você daria o dízimo ou pagaria sua dívida? Ah, mas aí vê a palavra, prioriza Deus, porque Deus não vai deixar de priorizar você. Hã? E aí, Fábio? Responde? Rapaz, Hã? acho que ontem a gente tava falando sobre dinheiro, sabe? Na célula, né? E é interessante porque Deus não quer que o dinheiro seja primeiro na nossa vida, né? Inclusive ele compara o dinheiro a um Deus, né? Um Deus com D minúsculo, mas ele compara, né? E ele pode roubar o nosso coração, né? E mas Deus não quer que a gente passe aperto na vida, que a gente passe, né? Sofra com isso, né? Porque o dinheiro ele serve para muitas coisas na nossa vida, né? Para suprir muitas necessidades, né? Para a gente ter tranquilidade também, para a gente poder abençoar outras pessoas, né? Eu não acho que o senhor apagar a sua dívida vai desagradar a Deus, sabe? Eu acho que Deus conhece o seu coração, Samara. A palavra de que Deus seja primeiro, né? Todas as coisas seja Deus. Essa é verdade independente daquilo que o senhor fizer, né? Independente do que aquilo que a gente faça. Deus quer que você fique bem, que você prospere, que você caminhe com tranquilidade, que você traga paz para sua casa, não que o senhor fique atormentado, né, por causa disso, sabe? É isso que eu penso. Eu acho que Deus conhece muito bem seu coração, Samara. E quando o senhor tiver a oportunidade, o senhor vai ajudar a igreja, o senhor vai, né, contribuir com eles lá, né? Mas eu acho que o senhor tem que cuidar da sua família também, né? E Deus sabe disso, e Deus quer que você cuide das suas coisas, da sua família ali, né? Eu O- estou falando isso para você, mas eu nunca deixei de cumprir com meus compromissos, entendeu? Talvez tenha chegado a hora, seu Mário, quebrar esse orgulho Olha, aí. nunca deixei, É Fábio, vaidade nunca agora. deixei.
sabe? Só que aconteceu isso hoje comigo, hoje, exatamente hoje, véspera do meu aniversário. Aconteceu hoje comigo. Eu tenho uma conta para pagar hoje e é chegado também o dia de contribuir com o dízimo. Eu falei com Deus hoje, falei, Senhor, e agora? Entra com providência, Pai, porque eu estou entre a cruz e a espada. E veio logo cedo o missionário que eu contribuo com ele todo mês, veio É, logo cedo e falou, prioriza Deus, porque Deus prioriza você. Foi a mensagem que ele mandou para mim logo cedo. Eu falei, Jesus de Nazaré, e aí? mas eu acho que, bom, aí é assim, né? Primeiramente, né? O senhor vai ter que orar, né? Orar e Não, vou escutar orar, o com Espírito certeza, Santo, vou né? dobrar o joelho e conversar com Deus nesse É, sentido. exatamente. O Espírito Santo vai falar com o senhor. Eu Mas fui, eu inclusive acho fui que na essa conta questão, ontem. Eu vi vocês aí ofertando lá para a irmã lá que está necessitada. Eu fui na minha conta e falei, meu Deus do céu, minha conta está no vermelho, como é que eu faço? Mas no momento certo, Deus vai dar uma força e eu vou chegar lá, que eu não quero ficar fora dessa, não. Aliás, eu não costumo ficar fora. Eu sempre, ou o pouco que Deus me dá, eu ajudo também as pessoas que precisam, sabe? Porque essa é a nossa missão aqui na Terra. Nós temos que dar o exemplo. Nós não podemos ficar de fora de forma nenhuma. sabe o que que o senhor pode Agora, fazer, seu Mário? Eu acho que o senhor pode chegar e conversar com o seu pastor sobre isso. Acho que é uma boa oportunidade, sabe? Sabe que o pastor, esse dia, estava conversando, ele falando justamente sobre uma situação como essa, onde um irmão da igreja não estava conseguindo pagar o aluguel, por exemplo. E o irmão queria dizimar, né? Mas ele não estava sem o aluguel atrasado. E o dinheiro do. Aí ele foi conversar com o pastor falou, não, faz o seguinte, vem dizimar, né? Quando você dizimar, você vai fazer lá, ó, né? Vai entregar o seu dízimo e eu vou te devolver o seu, vou abençoar e vou devolver o envelope para você pagar o seu aluguel, né? tá vendo? Então, conversa com o pastor, sabe? O pastor, eu tenho certeza que o pastor vai, Meu vai conversar com Jesus. o senhor ali e entender, né? E vai te ajudar de alguma forma, né? Porque não é de Deus a gente passar necessidade, passar aperto, né? Deus quer prosperidade na nossa vida. A gente lê aqui, você viu? Abraão tão próspero, Isaac tão próspero, né? Tantas pessoas são, né, abençoadas por Deus. Se não todas as pessoas fossem abençoadas por Deus, seriam pobres. Não é verdade, né? Mas é isso aí, Varão. Então, a prioridade é essa, né? Às vezes a gente fica entre a cruz e a espada como cristão, né? Mas a Deus sabe, conhece nossos corações, é aquilo que você falou. Deus nos conhece e seja qual for aquilo que Deus me colocar no coração, eu sei que Ele está comigo. Ele é o provedor de todas as coisas. Nós temos que continuar firme, buscando a direção dele, né? Buscando a direção dele. Ele é quem nos dirige. Está aqui a prova de que Esaú disse a seu pai, ó, pediu o pai chegar perto dele para reconhecer quem realmente ele era, porque ele já não, ele não tinha mais, ele não enxergava mais, entendeu? Ele sentiu o cheiro do filho dele, sentiu o cheiro, e pelo cheiro ele foi enganado. Você vê que Deus permitiu que isso acontecesse com ele. Por quê? Porque é um trabalhar de Deus nas nossas vidas. São propósitos de Deus que Deus fica observando lá de cima para ver como que é o ser humano, como que é a natureza humana. Por que que a pessoa ela não retrocede diante do erro, do pecado? Porque eu vejo aqui que Jacó, ele sabia que estava errado, ele sabia, mas a mãe dele influenciou ele a cometer o erro.
tomou para si a maldição. Mas ele podia não aceitar. Podia não aceitar. Não, não vou fazer isso porque está errado. Porque nós temos o nosso próprio intuito. Nós temos, nós não podemos, olha, nós não podemos ser influenciados, deixar-nos influenciar. Nós não podemos, amados. Nós não podemos consentir com o erro. Essa é a lição que eu aprendo aqui. Nós não podemos consentir com o erro, porque nós conhecemos, nós sabemos o certo. E aí? Mas está aqui, para que eu e você, hoje, possamos refletir diante dessa palavra. Para que não venha acontecer amanhã ou depois, você colher os resultados dos reflexos do erro que você cometeu. Porque os erros que nós cometemos terão consequências. Né? É como uma pessoa ter um relacionamento com uma mulher. Ele tem um relacionamento, e nesse relacionamento a mulher fica grávida. Ah, mas eu não gosto mais dessa mulher, eu não quero. Não tem como. A mulher está grávida, o filho vai nascer. Você vai ter que assumir. Ah, mas foi sem querer. Ah, foi sem querer, mas está feito. Não tem como voltar atrás. O filho vai nascer. Mudou a sua vida, mudou a vida da outra pessoa, você passa a ser pai. Até então você não era, mas agora você é. Mudou. Você não é mais um rapaz, um jovem solteiro, um mancebo. Você é um pai. Você tem uma vida sobre os seus ombros, uma responsabilidade a cuidar. São tudo consequências. Mundo maravilhoso que nós vivemos. Mundo maravilhoso. Cadê as meninas de hoje que não falam nada? Estão quietinhas. Cadê elas? Onde elas estão? Ruth, Marineide, Tamires. Bom dia. Tudo bem, Tamires? Ruth. Irmãos, é muito complexo o que o irmão Mário falou. Só sei dizer uma coisa, que a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E o primeiro lugar é de Deus, mas Deus não quer que a gente mendigue. Deus fala para nós na sua palavra que devemos comer do suor de nosso rosto. Deus, em primeiro lugar, Deus não gosta de vagabundo, nem gosta de coisa fácil. Deus não gosta de coisa fácil. Deus, ele só ama as coisas difíceis. Porque é no difícil que você vai honrar o nome dele. Porque se você achar tudo fácil, você não vai honrar o nome de Deus Todo-Poderoso. Então, do suor do teu rosto comerás, feliz serás e tudo te irás bem. E na questão aqui da palavra de Deus, o que é que está falando no capítulo de Gênesis 27? Aqui relata engano, mentira, relata também inveja e relata também para nós não acobertar coisas ruins. São nossos filhos, são. Vamos falar a verdade? Vamos. Então, Deus, o que aconteceu aqui está registrado, tinha que acontecer. Tinha que acontecer, porque a palavra de Deus não passa, né? Passará os céus e a terra, mas a palavra do Senhor jamais passará. Ela é cumpridora, sim. Mas o que venhamos? Deus abomina quem mente, Deus abomina quem trai, Deus abomina quem rouba, Deus abomina, abomina. Então, o que for que desagrada aos olhos de Deus, a gente tem que sair, se afastar e poder servir. Agora, eu creio num Deus que não vai deixar eu com meu aluguel sem pagar, porque Deus não é carrasco. Como o próprio Fábio falou, né? Você quer saber? A palavra de Deus, ela nos exorta
ela nos adverte, ela nos converte, tudo está aqui. Fábio, lhe deu um conselho para você perguntar ao seu pastor, porque se o seu pastor for mercenário, se o seu pastor não for um cuidador de ovelhas, ele vai te dizer, não, tem que depositar primeiro na casa de Deus, isso, aquilo, outro, porque eu já vi isso, ouvi isso de pastor, de dizer que se você não cear, você não vai tomar ceia. Ou, se você não dizimar, você não vai tomar ceia. Está errado. Isso que o homem ser humano, isso é pessoas que ficam querendo para si, né? Porque hoje em dia as pessoas não fazem mais o ID sem primeiro querer que os outros paguem o seu ID. Está errado. Então, eu acho assim, que se você vai pagar seus débitos, a primazia de Deus olha lá, ó, Deus usou o pastor, como o Fábio falou, olha, vai, coloque lá, deposite lá. Depois, Deus ele vai cumprir tudo contigo. O próprio pastor, aquele envelope daquele dinheiro que ele ia pagar o aluguel, ou que ele ia pagar um boleto, Deus ele vai lá e traz de volta, porque olha que sabedoria divina aí. Então, gente, tudo na vida aqui, eu já disse, Deus não gosta de coisa fácil. Tudo tem que ser por esforço. Esforça-te, tem bom ânimo. Então, se a gente se esforça, se a gente tem bom ânimo, nós vamos ter. Nós não vamos ficar. Hoje, eu já trabalhei tanto, 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 e não trabalhei nada. Hoje eu recebo um salário mínimo devido à minha idade, né? Então, eu recebo esse salário mínimo. E desse salário mínimo, eu tenho que trabalhar com ele para poder eu também não ser pesada a ninguém. Porque Deus não quer que você seja pesado a ninguém, né? Deus, ele fala que nós temos que ter para dar e não para pedir emprestado. Essa é a palavra de Deus que fala. Então, temos que nos esforçar, temos que ir aqui para aqui, o principal que está aqui, ó, sem mentira, sem engano, sem mágoa no coração, e nós devemos servir a Deus com alegria, com sabedoria divina. Deus não é carrasco, Deus não quer nada teu, nem quer nada meu. Deus, ele quer um coração sincero, e que levantamos as nossas mãos santas perante o santuário, levantemos as nossas mãos santas sem ira e sem contenda. O que Deus quer de nós é isso. Levantemos as nossas mãos. Se devemos alguma coisa a alguém, talvez alguém pense assim, mas eu devo 18 mil, 17 mil, ou 20 mil, ou 30 mil, e não estou conseguindo pagar. Deus ele não vai te deixar de te perdoar porque você não está conseguindo pagar. Deus não, Deus ele só vai te perdoar se você tem como pagar, você tem como pagar e você não paga, Deus não vai te perdoar, mas se você tem e você paga, Deus ele vai como é que diz, vai ficar satisfeito com a tua ação. Deus ele não quer que você, é melhor a gente ter para dar, para emprestar, do que a gente pedir, porque eu vou te falar uma coisa, viu? Pede e não recebe porque pede mal, está pedindo mal, não está sabendo, não é porque está fazendo a maldade, porque não está sabendo conversar com Deus, não está sabendo agir com Deus. Então, vamos nos ajudar sim, porque aqui nós estamos aprendendo, nós não estamos aqui para estar sendo palmatória do mundo, nem tampouco acusar ninguém, mostrar para A e a B. Então, a gente precisa fazer as coisas de acordo com a mão, colocar o nosso chapéu. Se a gente já passa além, é porque não é, o além não é, já não é de Deus. Então, vou ficar na bênção. Ai, não sei, meu irmão aí me perdoe, essa coisa que eu falei aí Não, da sou pegou todo ouvido. dinheiro, Eu ouvi não várias mensagens solte, hoje. não Aqui, solte Samara, esse, viu? Eu que eu ouvi acho uma que mensagem tem. que diz assim: olha, feliz aquele que não tem cartão de crédito, que não precisa pagar, que não tem conta para pagar, que pode comprar à vista. Feliz aquele, né?
que não tem um carnezinho de 12, 15 ou 20 prestações. Mas você sabe que nós, brasileiros, eu, graças a Deus, eu tenho meus cartões de crédito aqui, graças a Deus. Eu não tenho dinheiro, mas eu tenho crédito, né? Agora eu pergunto para você, será que é bom ter crédito assim? Porque numa hora dessa eu vou recorrer ao crédito, pode ter certeza. Porque até hoje eu nunca deixei de depositar o dízimo, fazer as minhas ofertas com quem eu tenho compromisso, entendeu? Então, se eu não tenho o dinheiro, eu vou no cartão. Aí no outro mês eu me espremo e vou lá pagar. Agora, o que aconteceu hoje foi diferente. Tem que uma palavra que eu tenho aquela quantia, mas vence uma conta hoje e vence a outra, que é o dízimo, né? Qual seria a prioridade? Dar o dinheiro, dar o dinheiro no dízimo ou pagar a prestação? Porque o dízimo eu vou dar, com certeza. Se eu não der o dinheiro, eu vou passar o cartão de crédito, mas eu vou fazer a minha parte, porque esse é o compromisso que eu tenho comigo e com Deus. Pode ter certeza. Então, a minha questão aqui foi: para quem dá o dinheiro? Na loja que eu estou devendo, que vence hoje, ou na igreja? Essa foi a minha discussão. Como pagar? Eu tenho condições, graças a Deus, porque se eu não tenho dinheiro, eu tenho crédito, então, de alguma forma, eu tenho como pagar, certo? Ou no dinheiro ou no crédito. Então, a minha condição foi essa. Priorizar o quê? Você entendeu? Do meu ponto de vista? Faça o que o seu coração fala, irmão Mário. É o seu coração, né? Tá É o certo. seu coração. O seu coração falar, o senhor faz, entendeu? E assim tu serás abençoado. Eu vi aqui que Isaac, ele estava com 137 anos quando ele foi enganado. Ele pensava que ele ia morrer, né? Então ele preparou tudo e ajeitou tudo, pensando que ia morrer, e foi enganado. E eu vi também, que eu pesquisei, que quando Isaac ele morreu com 180 anos e foi o patriarca que mais teve vida longa. Então, vamos ser fiel a Deus para ter. Eu não quero mais viver muitos anos. Para que muitos anos? Tá ótimo. Porque a gente fica uns velhos feios, misericórdia. Tá dando trabalho para os outros, né? Esse daí, Ô, Mário, olha, o tempo se foi, hein? dá uma olhada no Provérbio 21:3 pra gente lá, Silmar. Fazer justiça é julgar com retidão. É mais aceitável ao Senhor do que oferecer-lhe sacrifício. Fazer Jesus, justiça é julgar com retidão. É mais aceitável ao Senhor do que oferecer-lhe sacrifício. aqui na minha Bíblia fala assim: exercitar justiça e juízo é mais aceitável ao Senhor do que sacrifício. E aqui também Jesus usa essa palavra lá em Mateus: misericórdia quero, não holocausto, né? E outra coisa que o senhor perguntou para mim o que que eu faria, né? O que que eu acho, né? Eu já te dei a resposta. Né? Vou orar, né? Oração, o Espírito Santo vai falar. Mas uma coisa eu digo, se for fonte de orgulho, não querer quebrar esse ciclo de nunca deixei de deixar, né? O dízimo, nunca fiz isso, bater no peito porque eu sou bom, porque eu sou o cara. Se for fonte de orgulho, que seja quebrado isso no seu coração, né? Não, não, isso Mas não é, em não é orgulho, oração o não. senhor vai saber. É o Em dever, oração o né? senhor vai saber. É, é o Porque dever Deus quer que você cuide do da sua cumprimento. casa, suas responsabilidades primeiro, o bem-estar da sua esposa, né? Que vocês tenham, né, fartura em casa, né? Deus não quer seu sacrifício, ele não quer o holocausto, né? Ele quer que vocês fiquem bem, né? A justiça, a bondade, o amor que o Senhor derrama no coração das pessoas. Isso é mais importante do que o cumprimento, né, da lei, né? Mas o Senhor vai, tenho certeza que o Espírito Santo vai conversar com o Senhor.
E eu posso estar Barão, errado são também. 30 anos. 30 anos que vamos completar agora servindo o Senhor. Glória a Deus. E você sabe que o que a gente aprende na igreja, os novos ensinamentos, a gente coloca em prática, né? E não é à toa que eu estou aqui até agora, né? E não vai ser agora, não vai ser esse momento que eu vou fazer o possível para honrar os meus compromissos. Vou fazer o possível e o impossível para honrar os meus compromissos. Eu sei que Deus me entende. Não é questão de orgulho, não. Longe de mim. Longe de mim, amados. Não, não. Amém. Eu não sou Fiquei esse curioso para homem. saber o que o senhor pastor vai falar sobre isso, viu? Não, mas eu não vou levar esse problema para ele, não. De forma nenhuma. Jamais levaria. Não. Eu Amém. conheço. Eu conheço. Eu tenho que falar com Deus. É Ele quem vai me responder, né? Deus vai me dar a resposta, pode ter certeza disso. Seu Nosso Deus Mário, é provedor de todas as coisas. seu Mário, Fala, o Ruth. senhor falou que sempre o senhor deu. O senhor sempre faz. E também tem o fato, o Fábio falou, que a gente tem que cumprir os nossos compromissos com Deus e também ao nosso redor. Então, assim, Sim, quando o senhor tem uma conta caindo hoje para pagar, o senhor deixa de pagar ela? olha, O senhor não tem o só se eu dinheiro não. para pagar, o senhor adia para pagar depois, não é? Sim, Então, se você tivesse duas, qual o senhor pagaria? O senhor pagaria a que é mais importante, por exemplo. Se tem pois é, uma. essa é a prioridade, Se tem. foi Não, o então. que eu Se coloquei. tem uma. Se tem uma. Uma. Como é que fala? Uma energia para pagar, e se o senhor não vai pagar hoje, ela vai ser cortada e tem o dízimo para o senhor pagar. Qual é que vai poder esperar? Então, aí que está a grande Eu questão. respondo para o senhor, seria a conta de energia. Porque Deus te conhece. Ele sabe o seu coração e sabe que o senhor não iria deixar de pagar o dízimo. Mas se o senhor não pagar a conta de luz, que é hoje que está vencendo, o senhor não vai ter luz de noite, nem para o senhor, nem para a sua família. E sua família vai dormir no relento, porque igual aqui, dormiria com frio. Entendeu? E o senhor acha que Deus vai deixar de entender que o senhor protegeu a sua família, que para ele família é tudo, para Deus. Deus, a família para Deus é o coração dele. Ele não entenderia? Agora, se é uma conta supérflua, entendeu? Que não é utilitária, não é útil, o senhor pode sim ser fiel primeiro com Deus, entendeu? Mas o senhor não deveria prejudicar a sua família para poder ser fiel a Deus, igual esse orgulho. Eu não estou falando que o senhor não tem que ser, eu estou falando que o senhor tem que ser, mas eu estou falando emergência, hoje, entendeu? Emergência. Agora, que o senhor sim tem que dar primeiro o seu dízimo, isso é primícia, é o que traz a bênção para dentro da sua casa. Entendeu? Eu estou falando para o senhor analisar o poder, o poder não, o diferencial das suas contas que você tem. Entendeu? É utilitária, é urgente, vai fazer diferença? O que faz diferença se eu deixar de pagar? Hoje tem que ser? Para mim é assim que eu penso, entendeu? Eu estou falando o que eu penso, não é o que o senhor tem que ser como eu, entendeu? Sim, sim. Colocamos bastante Quando lenha se, na fogueira aí, seu Mário, para o senhor pensar agora. é, quando se fala em primícia, amados, as primeiras coisas são para Deus, né? Primícia. Deus fala em primícia. Você foi bem colocada a sua palavra. Primícia. Primeiro para Deus. Primeiro. E aí, né? Mas olha, fica no ar o dia de hoje para nós, tá bom? Isso também faz parte do devocional. Amém.
Amém. Vamos lembrar amanhã é aniversário de Samara, hein? 70 aninhos, Samara. Que bênção. Glória a Deus, Samara. 70 Parabéns, anos, viu? graças a Isso aí. Deus. Vou chegar lá, se Deus quiser. Meus Vamos orar, vamos queridos, orar. vamos orar? Vamos. Eu vou orar. Amém. E pede aí para Deus Querido continuar Deus, amado abençoando a sua Pai, vida aí, viu? Amém. Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, mais uma vez, Senhor, eu entro em Tua presença, Pai. Coração quebrantado, Senhor. Porque eu sei, Senhor, que o Senhor é Deus Todo-Poderoso, que eu nada sou, nada posso, nada tenho sem Ti, Senhor. Quero te pedir, Senhor, que o Senhor esteja abençoando os meus irmãos, Pai, que participam desse devocional todos os dias, e aqueles que não podem participar também, Senhor. Oh, Deus, nos abençoa, Pai. Abra nossa mente, nosso entendimento, Senhor. Perdoa, Senhor, nossos pecados, nossas iniquidades. Eu sei que o Senhor era um Deus misericordioso, Pai. E o Senhor já deu a sua vida por amor de nós. O Senhor já pagou o preço, Pai, que nós devemos viver, Senhor, o melhor dessa terra. Abençoa, Pai, a minha família, meus filhos. Abençoa meu lar. Abençoa o lar do Fábio. Abençoa o lar da Dona Ruth, da Dona Marineide, do Tamires. Abençoa as nossas famílias, ó Pai. Que este dia seja um dia de vitória, Senhor, em nossas vidas. Que tudo transcorra da melhor forma possível, Pai. Desvia de nós, Pai, o furor do inimigo, Pai. Que nós tenhamos paz de espírito, Senhor. Que a nossa paz, Senhor, esteja dentro de nós, Senhor, não seja movido de forma alguma, Pai. Eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, Pai. Que o Senhor continue cuidando do coração do seu Mário, Senhor. Dê muita saúde, muita prosperidade para ele, Pai. Ao completar os 70 anos de vida, Senhor, que ele continue sendo esse irmão dedicado, Senhor, com um coração amoroso, inclinado a Ti, Senhor. Gratidão, Pai. Derrame, Pai. Abre as portas, Pai, dos céus, Pai, sobre a casa dele, sobre a família dele, Senhor. Trazendo prosperidade, Pai. Que ele possa avançar, Pai. Avançar, continuar avançando, Pai, no reino espiritual, Senhor, no material, no físico, Senhor. Que o Senhor dê muita saúde, Pai. Muitos anos de vida, Senhor. Que o Senhor continue, Pai, fortalecendo, Pai, a vida dele, Senhor. Que ele continue, Pai, sempre inclinado a Ti e na fé, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado pela vida dele, Senhor. Obrigado pela vida da família dele, da esposa dele, Senhor. Que o Senhor continue cobrindo, Pai, a casa dele, Pai, cheia de bênçãos, Senhor. Que o Senhor traga muita prosperidade, Pai, para eles, para os descendentes deles, para os filhos, para os netos, Senhor. Vida longa, Senhor, ao seu Mário, a esposa, Senhor, aos filhos, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado por tudo, Pai. Continue cuidando de cada um de nós, Senhor. Em nome de Jesus, te agradeço, Pai. Amém, Senhor. Eu peço também, Senhor, pela Eliette, Pai. Amém. O Senhor esteja visitando a irmãzinha Eliette, Senhor, na dificuldade dela, Pai. O Senhor está lá com ela, eu sei que o Senhor está com ela, Pai. E que o Senhor é um Deus provedor, e que todas as pessoas que verem o vídeo, Senhor, vão ser tocadas pelo Teu Espírito para contribuir com ela, Senhor, no momento oportuno. Abençoa ela, Pai, os filhos e toda a família, em nome de Jesus. Amém. 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 Então não é sobre Ele explicou Deus como Você me conhecer. Pregações bonitas. compartilhando. para pregar. Te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.